Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos. Eu, Beatriz, farei as preces inicial e final. Vamos elevar nosso pensamento ao mais alto e pedir junto ao Pai Celestial proteção e equilíbrio, que possamos acreditar mais, magoar menos, amar mais, complicar menos, deixar de lado nosso orgulho e a nossa vaidade, para que a nossa jornada seja de amor, de fé e caridade. Que assim seja. Olá, amigos da Casa dos Espíritos. Meu nome é Cristiane e hoje eu vou ler as perguntas e respostas das questões 132 a 133 do Livro dos Espíritos, que trata da finalidade da encarnação. E depois irei fazer o comentário. Então, a questão 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Comentários de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Questão 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a alguns, sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. Questão 133A. Mas, então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Bom, então aqui eu terminei a leitura e darei início aos comentários. Vou fazer comentários gerais. Então, o primeiro ponto a ser observado é que a encarnação ela é importante para o nosso crescimento e evolução. Então, ele pontua aqui que o objetivo é chegar à perfeição e cumprir com a nossa parte na obra da criação. Na erraticidade, no plano espiritual, nós vivemos nos mundos que estão em sintonia à nossa condição. É aqui na Terra que temos a oportunidade de conviver com diversos camadas evolutivas de espíritos e, olhando os espíritos evoluídos, nos espelhamos e desejamos crescer. Portanto, o trabalho e o aperfeiçoamento são, desta forma, essenciais para o nosso processo de crescimento. Percebam que devemos estar atentos que nós, enquanto encarnados, valorizamos e prezamos a ociosidade, o fazer nada. Entretanto, é o trabalho que nos auxilia no crescimento espiritual.
É o trabalho que nos traz a paz do dever cumprido. Para cada encarnação, temos metas a serem cumpridas, que visam o nosso aperfeiçoamento e que nos comprometemos com a espiritualidade maior. Trata-se do nosso planejamento reencarnatório, em que é feito um estudo minucioso da nossa história e nossas necessidades evolutivas. Assim, sempre temos tarefas a serem realizadas, obstáculos a serem superados, reconciliações a serem feitas, e, claro, pequenas missões que visa auxiliar ao Pai no desenvolvimento do nosso planeta Terra. E aqui não estou falando de grandes missões como a de Chico Xavier, porque cada um conforme as nossas próprias capacidades. Entretanto, não se enganem, todos nós temos tarefas a serem cumpridas. Então, se liguem na missão. É importante destacar na escrita de Kardec que tudo está interrelacionado e tudo é solidário à natureza. Essa informação é fundamental porque ela nos ensina que tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem consequências no universo. Logo, poderá contribuir ou nos prejudicar na estrada evolutiva. E é por isso que sofremos as vicissitudes da existência corporal, porque ainda mais erramos do que acertamos. Assim, a expiação surge não como atribuída a nós por uma falta cometida, mas como uma consequência do que fizermos. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se colocamos o dedo na tomada onde está passando corrente, consequentemente vamos tomar um choque. E isso dói, nos faz sofrer, não é verdade? Isso é consequência de uma ação nossa. Então, o sofrimento, a expiação é uma consequência de uma falta cometida. A lei de Deus é a lei do amor. O amor é que rege a orquestra da vida. Sofremos porque nos afastamos do amor, porque agimos em desamor. Jesus nos ensinou que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus caros, se ainda sofremos, é porque ainda não aprendemos a amar. Então, nosso processo evolutivo é uma jornada longa, na qual cada um de nós devemos conquistá-las pelos nossos próprios méritos. Entretanto, Deus não nos abandona. Jesus disse: Vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Então tenhamos fé, buscamos ao Mestre, não só pela oração, mas principalmente pelos nossos atos, pensamentos e sentimentos. Outra questão importante é lembrar que Deus é Pai, bondade e justiça. Não há na Terra uma criatura que tenha sido destinada à felicidade enquanto outra é destinada à infelicidade. Todos nós fomos criados simples e ignorantes com o propósito de evolução moral e intelectual. As diferenças que vislumbramos na atualidade, como eu já disse, são consequências de encarnações pretéritas, a cada um conforme nossas próprias obras. Desta forma, as provas na qual nos deparamos são necessárias para o nosso processo evolutivo, para que possamos cumprir com perfeição a nossa parte na obra da criação. Então é preciso aprender a ter experiências, compreensão e uma moral mais elevada. Assim, não há injustiças. Nossa dor é sempre uma oportunidade de crescimento, pois ela surge para nos indicar que devemos mudar o rumo da trajetória. Provavelmente tomamos o caminho equivocado. Sendo assim, eu finalizo dizendo que para alcançarmos a perfeição é preciso buscá-la diariamente, nos pequenos detalhes da vida, desde o amanhecer até o se deitar, na escolha da nossa alimentação, no vestuário, nos cuidados com o nosso lar, nas nossas relações familiares, com amigos.
tudo diz sobre nós. Que as nossas escolhas sejam mais saudáveis e que é o que eu desejo para você, para mim e para toda a humanidade. É isso, meus queridos. E agora a Marilda acho que vai comentar. Olá, vamos prosseguir com o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 2, questões referentes à alma, encarnação dos espíritos. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e se esclarecer. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Existe o laço que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo. Ele é necessário para que possam se comunicar um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é formado, assim, de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E 3. O princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma e o corpo. Tais são, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é senão um envoltório, repetimos-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim, todavia, desde que o corpo cessa de viver, a alma o deixa. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que, depois que essa união foi estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne sem inteligência, tudo o que desejardes, menos um homem. O mesmo espírito pode se encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres diferentes. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma questão de palavras. Nós não a temos. Começai por vos entenderdes vós mesmos. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma da seguinte maneira: uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição.
depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida. E nesta significação é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que depois da morte retorna à massa. Essa ideia não exclui, de modo algum, a de um ser moral distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente alma. E é nessa significação que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diferentes, os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada coisa, e daí a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma. Entendida como fluido vital, se tem razão. Se a entende espírito encarnado, está errado. Dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não pode convir à alma considerada como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa na morte. Há alguma coisa de verdadeira na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? A alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro, ou como som em torno de um centro sonoro. É assim que se pode dizer que ela é exterior, mas não é, por isto, o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chamas perispírito. O outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como germe em um núcleo, já o dissemos. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período de vida? O espírito não é senão um.
Está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas matérias. Há espíritos ainda com limitações que não compreendem as coisas abstratas, como entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios, que fazem desfile de palavras para se imporem. É ainda como entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo valor. Sobretudo, quando se trata as coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente. Precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Que se deve entender por alma do mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência de onde nascem as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros. A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entender como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando as escutais, e que, de alguma sorte, são os prepostos de Deus junto de vosso globo. Como tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos. Eram homens e puderam se enganar, por tomarem as suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para fazer ressaltar a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos faz compreender. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas ela está mais particularmente na cabeça, nos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito e cujas ações se referem à humanidade. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Quando estudamos a organização de todos os elementos que permitem a reencarnação de um espírito na Terra, observamos alguns pontos. Primeiro, que todo conhecimento que os espíritos nos revelam podem nos dar uma boa noção
de como tudo está interligado, como nós fazemos parte desse todo a partir da nossa composição que utiliza do fluido cósmico universal, como o fluido vital nos acompanha durante toda a encarnação e como o nosso espírito ou alma durante a encarnação anima o nosso invólucro carnal, o nosso corpo. De qualquer maneira, vale voltar para as orientações iniciais dadas por Allan Kardec no início do Livro dos Espíritos, quando ele fala de quanto a nossa linguagem ainda precisa se atualizar e se enriquecer, no sentido de conseguirmos compreender melhor, pois que não temos um nome específico para cada um desses elementos neste momento. Tínhamos menos ainda quando da escrita do Livro dos Espíritos. Entretanto, o que fica deste item sobre encarnação da alma para nós, que é uma questão de nomenclatura. O espírito está vivendo no mundo dos espíritos. Quando ele encarna, quando ele volta para a Terra, ele só tem uma modificação no nome. Então chamamos de alma aquele que está encarnado. Que Deus abençoe, que seja uma semana iluminada para todos nós. E assim faremos a nossa prece final. Deus todo misericordioso, de bondade e amor, nós agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado e de reflexão. Que assim seja.